Vamos lá. Como é que eu consigo fazer uma animação no estilo turntable a partir de um elemento, de um personagem dentro do Blender, tá? Eu tenho esse personagem aqui dentro do Blender, ele já está animado para mim, né? Ele já está com todas as funcionalidades. Deixa eu colocar aqui no modo viewport. Então eu tenho essa animação aqui que está rodando dentro do Blender e quero fazer uma movimentação de câmera no estilo turntable, ok? Primeira coisa que a gente precisa entender para poder fazer qualquer animação de câmera, a gente tem que ter, obviamente, uma câmera, tá? Então, a primeira coisa que nós iremos colocar dentro da nossa cena é uma câmera. Tecla de atalho, conhecida de todos, Shift A, para inserir todo e qualquer elemento dentro da viewport no Blender. E eu escolho aqui a minha câmera. Ela vai estar aqui e já aparece no centro do mundo. E eu vou zerá-la. Vou aqui no objeto, propriedade do objeto, e vou zerar toda a minha rotação, para deixar minha câmera zerada. Tá? Bom, eu vou rotacionar essa câmera, lembrando que essa ponta daqui significa que é a parte superior da minha câmera. Eu vou rotacionar aqui no eixo X, para ela ficar em 90%. Okay? Vou trazer ela no eixo Y, imediatamente um pouco para frente do meu personagem, do meu atleta. E agora, canto superior esquerdo, eu vou criar mais uma área de viewport. Né? Vejam que o mouse ele muda. E vou arrastar e soltar. Só que nessa câmera daqui, nessa área da minha viewport, eu não quero que tenha a visualização de perspectiva, eu quero que tenha da câmera, tá? Eu posso simplesmente clicar aqui no ícone da câmera, fazer com que o meu personagem tenha essas características aí, tá? Da visualização da minha câmera. Então, até o momento, olhando para a minha câmera da esquerda, nós temos isso aqui. Ok? Vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Para eu poder ter a minha câmera rotacionando em volta do meu personagem, eu não preciso necessariamente mover o meu personagem, rotacionar ele no eixo Z, tá? Se eu selecionar aqui a minha câmera e apertar G de Grabble, de mover, né? Olha lá a minha câmera como ela tá. Tá? Eu tenho duas câmeras, vou apagar uma aqui, que é essa, e vou usar uma só, que é esse cara daqui. Se eu mover ela tá aqui bem atrás, ó. Eu movo todo o elemento na minha viewport. Lembrando, eu não movi o personagem, só movi a câmera, tá? Só movi a câmera. Bom, para isso e para eu mover apenas, única e exclusivamente a minha câmera e não o personagem, eu preciso ter um outro elemento, que é um elemento nulo, tá? E esse elemento, dentro da minha timeline, dentro da minha collection, é um elemento chamado empty. Esse é um objeto nulo, ele não é renderizável, tá? Ele é um objeto que auxilia principalmente para animação, tá? Eu vou dar um Shift A e vou escolher aqui o empty. E o meu empty eu tenho em vários formatos. Um deles é o plane, que é o que eu vou utilizar aqui. Mas vocês podem escolher qualquer outro. Vou escolher um plane. E ele já imediatamente é criado aqui no centro do meu mundo, tá? Eu vou ampliar ele um pouquinho para vocês verem. Vou deixar aqui com 2. E esse objeto, ele é um objeto como outro qualquer dentro da minha cena da viewport, tá? E é ele que vai me auxiliar a fazer a animação. Bom, regra básica de parenteamento. Regra básica, tá? Se eu selecionar minha câmera, que é o objeto filho inicial, e depois selecionar o meu objeto empty, reparem que a minha câmera ela ficou mais escura, um laranjado mais escuro, em detrimento do meu empty, que ficou com um laranja mais no estilo highlight, né? Significa que esse objeto, que é o empty, que não é renderizável,
agora é o pai. Todos os objetos, quando selecionados com Shift, o último será sempre o que está selecionado. Sempre será o pai. Regra básica de parenteamento. Bom, o que eu posso fazer agora? Eu quero parentear a minha câmera e dizer que ela vai seguir o meu objeto nulo, que é o empty. Tá? Duas formas. Ou, para quem gosta de tecla de atalho, Ctrl P, ou em objeto, eu escolho aqui parent e objeto. Tá? Tecla de atalho, Ctrl P e escolho objeto. Reparem que a minha câmera agora, não sei se vocês conseguem ver, tem uma linha pontilhada preta. Significa que se eu pegar a minha câmera, selecionar ela e mover, olha a minha viewport da esquerda que tem a minha câmera, eu movo única e exclusivamente a câmera. Só. Ok? Ela é objeto filho. Se eu selecionar aqui o empty, que é o objeto pai, e pedir, por exemplo, para rotacionar R no eixo Z, reparem que na minha viewport da esquerda, eu estou rotacionando a câmera, mas eu não estou movendo o personagem. E essa é a regra principal para a gente fazer o turntable. Ok? Vou apertar esse aqui para cancelar. Primeira coisa que a gente precisa fazer e entender é, na minha timeline, criar quadros chaves. Tá? E para isso, precisamos fazer com que esse objeto rode em 360 graus com apenas 2 keyframes. O primeiro em 0. Tá? Minha animação ela tem 249 frames. Ela termina aqui em 249. O primeiro keyframe de rotação, e a gente vai aqui no nosso Object Properties, nas propriedades do objeto, eu vou adicionar aqui, na rotação do eixo Z, um keyframe. Botão direito do mouse, certificando que a minha agulha está no ponto 0. Botão direito do mouse, eu vou adicionar aqui um single keyframe. Então, automaticamente aqui na minha timeline já adicionou aqui um losango, uma bolinha, um losango. Significa que ali tem uma ação, tá? Que ela começa em 0. Se eu arrastar minha agulha até o final da minha animação, que tem 249 frames, eu quero que neste frame 249, o meu objeto empty, ele dê uma volta de 360 graus, tá? O que eu vou fazer? No eixo Z, simplesmente digitar 360 e dar um Enter. Só que reparem que na rotação em Z ficou laranja, significa que algo aconteceu ali e a gente precisa agir. Então o que a gente precisa fazer? Neste ponto em que mudou de 0 para 360, eu tenho que criar mais um keyframe, mais um quadro-chave, para dizer que vai rotacionar 360 quando chegar no quadro 249. Mesma coisa, botão direito no mouse, eu vou inserir um single keyframe e automaticamente já cria aqui mais um keyframe, dizendo que neste ponto a minha câmera, a partir do meu empty, vai rodar 360 graus. Reparem aqui na minha viewport da esquerda, o que vai acontecer a partir do momento que eu der o play, né, barra de espaço. Reparem que minha câmera está girando, mas meu personagem aqui na minha viewport está parado. Eu não precisei mover o meu personagem, ele apenas está fazendo a ação de correr. Tá? E essa é a regra para a gente fazer o turntable. Ok? Beleza. Só que acontece o seguinte. Deixa eu mudar esse cara daqui e eu vou colocar no Graph Editor, que é a razão de ser da animação. Tá? Repare que aqui a gente tem uma curva Bezier, tá? Que nada mais nada menos é uma função, ok? E essa função diz o seguinte. Deixa eu acionar aqui o meu... Eu tenho uma influência de entrada no primeiro keyframe e eu tenho uma influência de saída no primeiro keyframe. Ou seja, eu tenho
velocidade de entrada e uma velocidade de saída no primeiro keyframe. A mesma coisa acontece aqui no outro keyframe, ele forma 360 graus. Eu tenho uma influência de entrada e uma influência de saída, tá? Ou seja, a partir do momento que esse meu primeiro keyframe ele tem uma influência tanto de entrada quanto de saída, significa que eu posso mover esse cara para ela ter mais velocidade na entrada ou menos velocidade na entrada, tá? Como é que vai funcionar isso aqui? Vou dar um Ctrl Z. Vou ligar aqui de novo. Dentro do gráfico, no eixo Y e no eixo X, a regra é a seguinte, tá? De modo bem básico. Quanto mais o meu gráfico, que é essa linha aqui em azul, quanto mais o meu gráfico ele tende a ser horizontalizado, significa que a minha movimentação ela tem uma aceleração mais reduzida. Quando o meu gráfico ele tende a ficar mais verticalizado, a minha aceleração ela vai ampliando a partir do momento que a minha timeline vai andando pelo tempo, tá? Lembrando que aqui é tempo e espaço, né, dentro da função do segundo grau. Bom, o que acontece aqui é, no meu gráfico, ele inicia com uma posição em 0, e a partir do momento que a minha timeline vai rodando com a minha agulha, ele vai crescendo de velocidade até ter uma velocidade tal. No momento que vai reduzindo para o segundo frame, ele também vai diminuindo a sua velocidade até tender a ficar horizontalizado, tá? Ok? Então, o que a gente tem até aí? A minha animação ela começa lenta e vai pegando aceleração e termina com a velocidade até desacelerar. A gente não quer isso, a gente quer que a nossa animação ela seja contínua, tá? Ela quer que a gente que seja linear, não é constante, é linear. Então, para isso, eu vou clicar aqui, selecionar os dois keyframes, botão direito do mouse e mudar a interpolação para linear, porque ela está então com Bezier. Se eu colocar como linear, ou seja, eu tenho uma animação agora que é de forma contínua, ok? Tanto é que se eu der um play aqui, olha lá, o meu gráfico está pegando uma mesma velocidade e quando chegar no ponto 249 ele não vai perder velocidade, vai dar continuidade, ok? E é isso que a gente precisa fazer, tá bom? A intenção é essa. E aí está feito o nosso turntable, a partir do momento que o personagem ele não está sendo manipulado, apenas tem a animação dele de corrida, tá? De walk cycle, de run. E o que está sendo feito aí é o trabalho de animação única e exclusivamente de um objeto nulo, de um empty, que não é renderizável. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.